Olá, tudo bem? Vamos começar mais um estudo do livro O Céu e o Inferno, agora nos Espíritos Felizes, estudando o caso do Vitor. Agora o sobrenome dele eu não consigo falar, não vou me arriscar, depois eu coloco aqui na tela. Lembrando que o Vitor é um espírito, onde quer que ele esteja, nós desejamos para ele tudo de bom, que Deus possa o abençoar, proteger na sua trajetória como espírito, né? Imortal, estando encarnado ou desencarnado. Pedir a Deus também a bênção para você, para sua casa, para sua família, para todos nós que agora paramos um instante para estudar esse caso do Vitor, que certamente trará para nós muitas contribuições, muitos aprendizados. Agradecemos ao Vitor pela sua mensagem espiritual, que certamente vai nos enriquecer aqui. Se você não viu os casos anteriores dos Espíritos Felizes, tem um cardzinho aqui em cima que você pode acessar, e também acessando esse card você vai ter acesso aos outros casos todos do Céu e Inferno e também outros materiais do canal. Tá certo? Vou então compartilhar aqui a tela. Aqui o sobrenome dele, Le Bouffle, não sei, certamente não é assim que se fala, mas o caso então aqui do Victor. Victor era um jovem, né? Vamos ver aqui o que a gente aprende com esse caso. Um caso curto, mas é um caso bastante significativo, principalmente que ele desencarnou muito jovem, não é? Com 20 anos apenas. Vamos ver então o que a gente aprende com esse caso. Moço prático do Porto de Avre, falecido aos 20 anos. Lembrando sempre que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, tem uma mensagem sobre mortes prematuras, que sempre vale a pena ler quando a gente se reporta a mensagens de espíritos, como esse caso do espírito Vitor, de alguém que faleceu com 20 anos, certamente era uma pessoa muito jovem, né? E a gente poderia aqui considerar uma morte prematura, e ele vai fazer menções a comentários de Kardec, né? Que Kardec faz nessa mensagem da morte prematura. Eu não sei se é Kardec ou se é algum espírito que dá essa mensagem das mortes prematuras, mas coisas que tem lá, né, argumentos que tem lá, ele vai utilizar aqui na sua comunicação também. Vamos ver então, ele é um espírito feliz, então vamos ver o que ele vai trazer para a gente de aprendizados. Morava com a sua mãe, mercadora, a quem prodigalizava os mais ternos e afetuosos cuidados, sustentando-a com o produto do seu rude trabalho. Nunca o viram frequentar tabernas nem entregar-se aos tão frequentes excessos da sua profissão, por não querer desviar a menor partícula de salário do fim piedoso que lhe destinava. Todo o seu lazer consagrava-o à sua mãe para poupá-la de fadigas. Afetado de há muito por enfermidade da qual sabia havia de morrer, ocultava-lhe os sofrimentos para não a inquietar e para que ela não quisesse privá-lo de sua parte de labor. Então, a gente já vê aqui várias características importantes da sua personalidade, né? Ele cuidava da mãe de forma abnegada e devotada, como amando os preceitos da caridade, né? Não alimentava vícios, né? Nunca o viram frequentar tabernas, né? Nem entregar-se aos excessos da sua profissão, nem desviar qualquer partícula do seu salário ao fim, né, do cuidado da sua própria mãe. O seu próprio lazer era dedicado à sua mãe. Ele sabia que estava enfermo, mas ocultava-lhe os sofrimentos para que ela não se incomodasse com isso, ou seja, todas as marcações importantes, né, de um espírito numa condição superior, né? Na idade das paixões, eram precisos a esse moço um grande cabedal de qualidades morais e poderosa força de vontade para resistir às perniciosas tentações do meio em que vivia.
de sincera piedade, a sua morte foi edificante. Então, vê que ele resistiu, né? Ele teve essa... Opa, virou a página aqui. Ele teve essa força de vontade para resistir às perniciosas tentações do seu meio. Na véspera da morte, exigiu de sua mãe que fosse repousar, dizendo-lhe ter também ele necessidade de dormir. Ela teve esse tempo uma visão. Achava-se, disse, em grande escuridão. Então a mãe teve essa visão, né? Ela estava em grande escuridão quando viu um ponto luminoso que crescia pouco a pouco, até que o quarto ficou iluminado por brilhante claridade, da qual se destacava radiante a figura do filho, elevando-se ao espaço infinito. Compreendeu que o seu fim estava próximo e, com efeito, no dia seguinte, aquela alma bem formada havia deixado a terra murmurando uma prece. Então, mais uma vez aqui, né, outro sinalzinho de já uma elevação espiritual. Uma família espírita, conhecedora de sua bela conduta, interessando-se por sua mãe, que ficara sozinha, teve a ideia de o evocar pouco tempo após a sua morte, e ele se manifestou espontaneamente, dando a seguinte comunicação. Então, a gente já viu aqui que era um jovem que se devotou à mãe, que abriu mão dos prazeres do seu tempo, das tentações do seu tempo, né? Que, embora não tivesse uma identificação clara com o espiritismo, não há nenhuma menção a isso nessa descrição que é feita, ele era uma pessoa religiosa, acreditava em Deus, desencarnou orando, né? Procurou poupar a sua mãe de todas as dificuldades que ela pudesse passar por conta da enfermidade dela e também por conta da enfermidade dele, né? Então, vamos ver então, aqui a sua mensagem. Desejais saber como estou agora, feliz, felicíssimo. Devem ser levados em conta os sofrimentos e angústias, quais que são a origem das bênçãos e felicidades de além-túmulo. A felicidade, não compreendeis o que significa essa palavra. As venturas terrenas quão longe estão das que experimentamos ao regressar para Jesus, com a consciência pura, com a confiança do servo cumpridor do seu dever, que espera cheio de alegria a aprovação daquele que é tudo. Então, mais uma vez, a ideia de que as venturas da Terra não têm nenhuma, né, relação com as venturas, com as felicidades do mundo espiritual, né, é o que ele diz. O que são essas felicidades terrenas comparadas à felicidade espiritual? Não tem termos de comparação, né? E ele vai dizer que os nossos sofrimentos, as nossas angústias são levados em consideração no mundo espiritual, né? Então, ele chega no mundo espiritual com uma consciência pura, e esse é o grande ensino do capítulo, né? Bem-aventurados que têm puro coração do Evangelho, né? Chegar com a consciência pura, com a consciência tranquila, de um dever cumprido, né? Cumpridor do seu dever. Olha só, né? Esse é o ponto principal, é isso que vai nos tornar espíritos felizes, né? Ele vai continuar. Ah, meus amigos, a vida é penosa e difícil quando não se tem em vista o seu fim, mas eu vos digo em verdade que quando vierdes para junto de nós, se seguirdes a lei de Deus, sereis compensados muito além dos sofrimentos e dos méritos que porventura julgardes ter adquirido para outra vida. Então, vê que ele vem nos lembrar disso, né? Que nós não temos dimensão, né? Clara dos resultados da nossa vida, das nossas escolhas agora no mundo espiritual, né? Se fizermos as escolhas certas, a recompensa será muito maior do que esperamos. Mas também se
andarmos pelos caminhos do erro, provavelmente, né? Como o ditado diz, quem planta vento, colhe tempestade, também teremos prantos e ranger de dentes, né? Como diz a passagem de Jesus. Ele vai continuar dizendo: sede bons e caritativos, dessa caridade tão desconhecida entre os homens, e que se chama benevolência. Socorrei os vossos semelhantes, fazendo por outrem mais que por vós mesmos, uma vez que ignorais a miséria íntima de cada um e conheceis a vossa. Então, isso aqui é um dos pontos bem bacanas, porque ele no Evangelho, no capítulo da Consolador, ele vai dizer, o Consolador Prometido, que é o capítulo 6, ele vai dizer, sede severos convosco e indulgentes com o próximo, né? Então, faz mais pelo outro do que por você mesmo, né? Se é para ser caridoso, piedoso, etc., que seja com o outro, faz mais com o outro, né? E aí ele vai dizer, porque você ignora a dor do outro, mas sabe a sua, né? Que bacana. E ele termina então dizendo: socorrei minha mãe, pobre mãe, único pesar que me vem da terra. Ela deve passar por outras provas e é preciso que chegue ao céu. Adeus, vou vê-la. Bacana, né? Ele ainda mostra aqui uma preocupação, a manutenção da preocupação com a mãe que está encarnada. Vamos ver então aqui o que nos diz o guia do médium. Nem sempre os sofrimentos amargados na Terra constituem uma expiação. Então, nesse caso, não era uma expiação o que ele estava passando, né? O guia está falando isso porque provavelmente não foi por conta de um erro do passado, né? Vamos ver o que o guia continua dizendo. Os espíritos que, cumprindo a vontade do Senhor, baixam à terra, como esse, são felizes em provar males para que para outros seria uma expiação. Então, ele passou por essas dificuldades, mas para ele não era expiação. Ele estava até feliz de estar passando por isso, né? São felizes por provar esses males. O sono os revigora perante o Todo-Poderoso, dando-lhes a força de tudo suportarem para sua maior glória. A missão desse espírito em sua última existência não era de aparato, mas, por mais obscura que fosse, nem por isso tinha menos mérito, visto como não podia ser estimulado pelo orgulho. Ele tinha, antes de tudo, um dever de gratidão a cumprir para aquela que foi sua mãe. Depois deveria demonstrar que nos piores ambientes podem encontrar-se almas puras, de nobres e elevados sentimentos, capazes de resistir a todas as tentações. Isso é uma prova de que as qualidades morais têm causas anteriores. E um tal exemplo não terá sido estéril. Então, o que dá para a gente entender aqui dessa mensagem é de que ele tinha ali um compromisso com a mãe, ele vem suportar a mãe, dar uma ajuda, uma colaboração, dar um exemplo moral para ela, né? Certamente a maneira como ele passou pelas dificuldades da vida deu sustentação a ela também, para que ela também conseguisse, né, ter nele um estímulo para não reclamar e passar confiante pelas suas dificuldades, mas provavelmente ele não tinha muito mais o que fazer aqui, né? E terminado aí o período que se achou por bem a existência dele, ele voltou para o mundo espiritual, né? Já que ele não tinha questões do passado para resolver, questões expiatórias, né? E estava ali, né? Como diz a mensagem do médium, né? Evidenciando que as qualidades morais independem do lugar, das condições sociais em que as pessoas se encontram, né? Muito ao contrário, talvez seja mais fácil encontrá-las nos lugares mais pobres do que nos lugares mais ricos, é o que
tanto o Evangelho quanto o Livro dos Espíritos nos fala por conta das tentações da riqueza. No caso dele, ele também passou por muitas tentações, mas passou incólume por elas. E a gente vê aqui, então, a importância, né, daquilo que ele nos adverte, né? Para muitas pessoas, passar por o que ele passou fosse muito pesado, mas ele tinha um olhar no futuro, ele tinha um olhar na vida espiritual, ele sabia daquilo que o esperava depois, e isso o sustentava. Por outro lado, um ponto também muito importante que o guia chama atenção é que o sono dele era restaurador, né? Ele passava por um sono que o restaurava para continuar lutando e vencendo as lutas da encarnação. E quanto é importante a gente também fazer do nosso sono, através da oração, antes de nós dormirmos, né? E da consciência tranquila das nossas atitudes ao longo do dia, né? Para que a gente tenha uma noite de paz e para que essa noite de paz também nos revigore para as lutas do dia seguinte. Então é isso. Na próxima leitura, a penúltima, né, desses casos dos espíritos felizes, e vamos acabando então essa sequência de leituras que temos feito, tem a senhora Anais Gourdon, né, que vai também trazer uma mensagem curta para nós, e nós vamos lê-la na sequência desse caso do Vitor. Tá certo? Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo estudo. Tchau!